Alô pessoal, muito boa noite. Aqui estamos para mais uma apresentação do Show Mais e pasmem, senhoras e senhores, o programa desta noite tem o número 2850. É programa que não acaba mais. E nós estamos quase 16 anos no ar, 15 anos no ar. Nós vamos completar no dia 1º de abril de 2018, no ano que vamos entrar agora, nós vamos completar 15 anos no ar. Graças à participação de vocês de casa. Olha, são as canecas comemorativas do Show Mais. Então, é uma mais bonita que a outra. E vocês participam, mantendo a gente no ar, pelo www.tvmaisabc.com.br. Está aqui. Tem o contato @tvmaisabc.com.br. Você pode participar também pelo facebook.com/tvmaisabc. Ah, Darcio, mas o que eu faço? Você pode sugerir tema, você pode pedir reprise, você pode pedir volta de determinados convidados. Você pode falar, Darcio, eu gostei do tema Y, mas eu não gostei do convidado. Ele não falou legal, não explicou legal. Eu quero com um outro convidado. Pode ser? Quem manda aqui é o nosso amigo telespectador. E hoje, para variar um pouquinho, o nosso tema é sensacional. Eu sempre digo que quem sabe mais vive melhor. Todas as opções, todos os caminhos, todas as alternativas que a vida nos traz na ciência, na física, na matemática, na culinária, em absolutamente tudo. Não poderia ser diferente na estética. Ah, mas estética, todo mundo fala de estética, mas nós vamos falar, nós que eu digo é o convidado, nós vamos falar sobre estética bucal. E, para tanto, eu gostaria que vocês recebessem com uma salva de palmas o nosso convidado, PhD em implantodontia, Dr. Flávio Moratti. Palmas para o Dr. Flávio. Boa noite, Dr. Flávio. Obrigado boa noite, Darcio. Eu que agradeço, né, o convite e tal, e estar aqui com você. A gente logo pensa, a estética bucal, será que é para quem tem a boca torta, sofreu um derrame ou coisa parecida? Também. Ou não? Também. Para pessoas que já tiveram, no caso, como você comentou, uma lesão, um câncer, um derrame, dá para melhorar muito, né, para alguns pacientes nesse sentido. Mas também hoje, todos os nossos pacientes, no nosso dia a dia, a gente consegue melhorar muito a autoestima dos pacientes, o desenho daquele sorriso e apresentar para ele um mock-up ou um planejamento até mesmo antes da gente concluir esse trabalho. E esses casos acontecem com frequência, doutor Flávio? Acontecem com frequência. Nós temos no dia a dia, no consultório, uma gama enorme de pacientes que me procuram, inclusive em várias faixas etárias, né? A gente sempre comenta sobre todas as áreas que o tratamento preventivo sempre é muito mais interessante do que você deixar ter uma destruição, uma perda, né? Uma perda óssea, as reabsorções. A gente fala muito hoje sobre a osteoporose, a osteopenia, enfim. Então, o paciente, quando ele faz um tratamento preventivo, né, sobre todos os aspectos, é muito melhor até para fazer uma conclusão melhor do caso. Agora, quais são, na realidade, os casos mais comuns que aparecem no consultório? Olha, os casos mais comuns, principalmente, depende da faixa etária, né? Os pacientes mais jovens, de repente, vêm para fazer aquele aparelho ortodôntico e tal. Depois disso, os pacientes, é claro, as cáries que ainda tem, né? Os pacientes comem muito açúcar e tal, você tem que fazer isso. E o meu forte hoje mesmo é o implante e a periodontia. Então, esses pacientes que... todos os pacientes, a partir dos 30, 35 anos, vão ter algum grau de retração, ou seja, aquela gengiva que baixa, ou aquele cálculo. Isso depois começa... E o dente despenca um pouco, é isso? Despenca um pouco. Formando um túnel, né? Formando um túnel, uma bolsa. A gente fala bolsa periodontal, né? O nome correto até nos livros é bolsa periodontal. E se isso não for tratado, leva à perda desse dente. Porque acumula alimentos, e ao acumular alimentos pode dar uma infecção ou coisa parecida. Com certeza. E ali você tem aquelas bactérias também, e você tem também uma parte genética, uma parte multifatorial que tem que ser tratada. Então a gente acompanha o paciente em tudo isso, e inclusive prejudica depois até para você fazer um implante, porque esse paciente vem perdendo esse osso ao longo desses anos e você tem que depois repor esse osso para até conseguir fazer um implante com qualidade. Agora as mamães, os papais, não é? Os responsáveis, às vezes passa muitos dias na casa do vovô, da vovó, a criança, e dá aquela tapeada, né? Paulinho, já escovou os dentes? Ah, estou escovando, não está fazendo nada. Nem a pasta de dente ele colocou na escova. Quais são as recomendações básicas? Não é? Porque logo cedinho ter cárie é complicado, né? Com certeza, porque se o paciente, né, que tem os dentes de leite, né, os dentes descidos, como a gente vê nos livros, eles são muito importantes também, porque eles servem de guia para um dente permanente, né, ele serve na troca, né, da dentição,
Então, os dentes de leite também, ou os dentes da criança também, têm uma importância muito grande. E criar esse hábito desde pequeno... Porque aquele lugar, desculpe interrompê-lo, aquele lugar que ele ocupa, ele deve manter-se ali. Não é? Deve manter-se ali. Ele cai, acho que mexe com tudo, né? Com certeza. Efeito dominó. Inclusive, às vezes o paciente não consegue ter a erupção correta dos dentes permanentes e mesmo colocando o aparelho não se consegue corrigir só com o aparelho, tem que fazer cirurgias e laçar esses dentes. Antigamente laçava mesmo com um fio para puxar uma cirurgia e hoje se cola brackets para tracionar e puxar esses dentes na posição. Não só a gente puxava o dente, não é? Como guardava o dente e fazia colarzinho, colarzinho. Essas não coisas usa mais nada não, disso, não, né? isso não tem mais, né? Assim, é uma coisa mais antiga, né? Que se tinha algumas tradições. Hoje eu não vejo mais tanto isso, né? No dia a dia, né? Agora, o doutor em consultório checa, né? Se a criança está tapeando, não está escovando direito os dentes. Com certeza, com certeza. Inclusive o adulto também, porque não adianta, é o que eu falo, a gente tem uma máquina que chama Waterpik também, que eu sempre sugiro aos pacientes, que ela funciona muito bem, reduz a placa. É um roto-ruta. Ele é como se fosse uma VAP de boca, eu digo, né? Então ele limpa muito melhor, facilita para os pacientes e até para algumas crianças ele funciona como, teoricamente, um brinquedo inicial que estimula, porque a criança tem que ser estimulada, né? Ela tem que criar aquele hábito de fazer uma boa higienização, né? De cuidar dos dentes, da importância dos dentes, para que ela tenha realmente uma vida, né, bem saudável sobre esse aspecto. Né? Ainda no capítulo infantil, mamãe, papai, responsáveis, a última coisa, a última ação de uma criança antes de deitar é a escovação. Com certeza. Não adianta escovar e depois tomar um leitinho. Vem tomar um leitinho. É o chamado dormir com a boca doce, né? Pegar um leite açucarado, alguma coisa, perde toda a função. Então o ideal é fazer a escovação, né, uma escovação correta, com cerdas macias e arredondadas, né, dependendo da idade da criança, tem cremes dentais que podem ser utilizados ou não, porque também não pode deglutir aquele creme dental. E fazendo essa boa higienização, realmente, essa criança vai ter uma longevidade dos seus dentinhos. E os dentes são joias raras que devem ser mantidas com muito carinho e amor. Com certeza. Não é verdade? Com certeza. Não pode nem dar cárie. Aliás, a cárie... Não se descobre nunca uma cura para a cárie, doutor? Então, essa cura da cárie, a cárie ela é muito estudada hoje. Tem até alguns cremes que você tem, o chamado papacárie, para você remover. Dá para remover com laser, mas ainda não substitui ainda você utilizar aquela broca, né, o motorzinho para você remover. Pra limpeza, né? Isso, tem algumas vacinas que já se tentou fazer, mas a gama de bactérias ela é enorme, né, que você tem, mas é aquela tal coisa, é você fazer a higienização ainda é o melhor, o preventivo, e você ter o cuidado com a alimentação também. Então não é que não pode comer açúcar de maneira alguma, mas comeu, fez aquele trabalho, faz a higienização correta, que aí sim você vai ter. E tem alguns pacientes que são mais susceptíveis, esses que são mais susceptíveis, ou seja, tem uma facilidade maior para ocasionar a doença, esses têm que cuidar ainda melhor. Bom, nós vamos fazer análise dos mais variados aspectos, né, da criança, do adulto, do adolescente, do mais idoso. O idoso é complicado, né, porque os dentes vão enfraquecendo, né, doutor? Vão enfraquecendo, principalmente por esse problema da perda óssea, que é a periodontite, que é praticamente o meu dia a dia hoje no consultório, né? As crianças eu ainda atendo, fiz muito tempo cirurgia também em crianças, mas hoje meu foco maior é em adulto. Mas como eu fiz a sedação também, fui um dos primeiros a trazer a sedação com óxido nitroso para o Brasil e realizar essa técnica aqui, tenho trabalhos publicados sobre isso, escrevi livro, mestrado, enfim, uma tese sobre isso, ajuda muito para a criança também, para ela não ter aquele trauma, aquele medo. Que ocasiona, eu pego pacientes, às vezes, idosos que têm medo de quando foram crianças e foram traumatizadas. E trazem até... Trazem isso até hoje, você não imagina, nas mais variadas funções e cargos que ocupam na sociedade. Sua frio ali na cadeira. Com certeza. E aí eu tenho que fazer todo um trabalho, até para esse adulto, né? Lá a criança, é lógico, né? Que vem para mim, mas para que esse paciente se sinta confiante no tratamento, a sedação com óxido nitroso é fantástica, principalmente para quem tem hipertensão ou é diabético controlado, tem que estar controlado, é claro. E ajuda muito para fazer um bom tratamento aí, porque tem pessoas que realmente vão adiando até por medo de tratar os dentes, né? E é uma coisa que hoje você tem técnica para até criar uma coisa positiva de você fazer o seu tratamento. Porque o vovô, a vovó, o biso, hoje em dia com longevidade, chega-se a bisavô com a maior tranquilidade. O biso, a bisa. Ih, quebrou o dente da bisa. Ele quebra mesmo, né? Pelo uso. Com certeza. É porque assim, o paciente, quanto mais tempo vai passando, o maior problema, assim, na juventude é mais a cárie. Mas depois de alguns anos, aí é mais o problema periodontal, que é essa perda óssea que acontece, começa a perder o osso, esses dentes começam a se abaular, o paciente começa a ver a raiz exposta. Tem técnica para reconstruir gengiva também, que eu faço com microscopia e tal, tem técnica para reconstruir o osso,
Mas tem horas que a gente tem que falar, não, vamos remover e já colocar esse implante. E estudar a BIS, estudar todo mundo, se esse paciente está bem para poder fazer uma cirurgia, porque geralmente esses pacientes também já começam a ter uma diabetes, ter uma hipertensão. E qual o conceito hoje, né, de você ter? Os pacientes, claro, estão vivendo muito mais, mas não é você viver mal. Você viver aquele velhinho, né, caquético e tal. Mais com qualidade. Com e eu estou tendo muitos pacientes assim, que têm 80 anos. Ontem teve uma paciente comigo lá, por incrível que pareça, super lúcida, ainda fazendo muitas coisas, lê muito, escreve livro, enfim. E tá se cuidando, e tá se tratando, e ela faz os tratamentos. É claro que a gente não vai... As cirurgias a gente procura fazer umas sessões um pouquinho menos espaçadas, mais tranquilas e tudo, né? Mas realmente eu me sinto muito feliz de ver pacientes com idade e muito bem. Os mais idosos costumam ter sangramento na gengiva também, né? É infecção, é inflamação? Isso, os jovens também podem ter, eu coloco também. Toda vez que você tem um sangramento na gengiva, é sinal que o tecido está exposto lá dentro. Então tem bactéria e a destruição já está grande. Então ou é uma gengivite ou é uma periodontite. A gengivite é caracterizada mais por uma região gengival e a periodontite ela já é um pouco mais agressiva, ou seja, ela já atingiu aquele tecido ósseo, ela já prejudicou o osso também. Isso aí a gengivite pode ser tirada na escovação, caprichada. Sim, mas a partir do momento que aquele cálculo se formou no dente, que seria o biofilme ou tártaro que o pessoal fala, mas pelos livros, né, e tudo, a gente fala cálculo, então aquela bactéria vai até ali e o organismo tenta reagir e combater aquela bactéria que está naquela região. Ele deposita cálcio e fósforo ali, que nada mais é que o tártaro. A partir do momento que formou esse tecido, você não consegue mais remover. A remoção só mecânica no consultório, ele vai por baixo da gengiva. Então, mesmo um dentista comum, ele não consegue só limpar os dentes ali. Tem que ser um especialista em periodontia para fazer um trabalho e ir no foco do problema. Nem o Waterpik lá funciona. Não, o Waterpik ele é muito bom depois que você fez um belo de um tratamento, que você não tem ainda o problema, né, de periodontia, ou se você teve, já tratou. Né? E você usa esse Waterpik, usa esses equipamentos para evitar que você tenha o problema. Então você faz o preventivo e você fica ao longo dos anos sem ter esse problema. Bom, nós temos algumas imagens que o doutor trouxe. Eu gostaria que você fosse explicando para os nossos amigos de casa. Certo. São dois clipezinhos. Olha lá, doutor, fique à vontade. Então, esses aqui são os fios faciais, né? Na verdade, hoje a gente também trabalha com os dentes e também trabalha com a face dos pacientes. Então, aqui são moças bonitas e jovens que a gente está acompanhando nessas imagens. Porém, me procuram muito, hoje a gente tem os fios de polidiaxanona, antigamente tinha fios de ouro que se falava e outras coisas. Então você passa por as camadas da pele pelo SMAS, ele cria o colágeno, a elastina e ele é biocompatível. A gente usa inclusive o PRF, colhe sangue do paciente, faz um gel desse sangue e aplica na face também para poder regenerar. Então, nesse aspecto de regeneração e de você, porque as rugas vão acontecendo, por isso né? Que elas estão bonitas, doutor, ou elas são bonitas de qualquer jeito? Não, elas são bonitas, mas elas utilizam dessas técnicas para ficar mais bonitas ainda e manter a beleza delas também. Olha que interessante. É uma técnica nova. É uma técnica nova e revolucionária, porque as técnicas mais antigas, com outros tipos de material, elas com os anos, elas iam, porque o paciente se modifica ao longo dos anos, né? E poderia ter algum problema, aqueles materiais que não são absorvíveis. Esse não. Ele, em 2 anos, praticamente, ele reabsorve todo ele e cria o colágeno e elastina naquela região, que são as células da beleza. Já passou pelo seu consultório um paciente com uma idade relativamente avançada, com a dentição perfeita, nunca teve problema? Um ser humano exemplar? Já tivemos vários pacientes assim. Eu tenho vários assim ao longo de todos esses anos. Porém, esse paciente geralmente tem algum tipo de problema periodontal, porque geralmente o paciente não tem tanto problema com cárie, mas ele tem um problema periodontal. Isso eu vejo no dia a dia clínico, né, um achado clínico. Mas aquele paciente que cuida dos dentes, é raro a gente ter esses pacientes hoje em dia, mas eu tenho pacientes que têm hoje 70 anos e que têm todos os dentes, né, mas que fazem o tratamento periodontal. Já tem algum grauzinho de retração e tal, mas tem tudo perfeito. Para limpeza, o uso do fio dental é sempre recomendado? Totalmente recomendado. Fio, fita dental, tem o fio dental Superfloss também, que ajuda muito melhor você poder fazer uma higienização. Que é uma cintazinha, né? É uma cintazinha e tem um que ele parece uma esponjinha também, você estica ele, coloca... Então, agora tem um que é fininho, às vezes escapa e machuca a gengiva. Então, aí o paciente tem que ver qual o grau de habilidade do paciente e também você fazer com bastante calma. E também fazer um movimento de esfregaço, de vai e vem. Antes só você passar o fio e tirar com o macroalimento. Porque você tem bactéria ali dentro, então você tem que fazer uma fita dental ou um esfregaço. Sabe aquele movimento de você fazer um vai e vem? Porque aquele esfregaço é que remove a bactéria. Só?
O sol de puxar só esse movimento é que... Não, você não consegue. Você consegue tirar, por exemplo, uma carninha que está ali, um alimento maior que está ali, mas você não tem aquele movimento de remoção da placa bacteriana. Tanto que eu tenho evidenciadores, a gente fazia muito isso antigamente. Você põe um evidenciador de placa, uma coisa que cora, tal, a beterraba tem um pouco disso também, e ele fica mais vermelho onde tem aquela bactéria. Você consegue corar para mostrar. É um corante. É um corante. Assim, isso na escola, nos estudos, tal, em pesquisa, para você mostrar que tinha bactéria ali, que ela é invisível, mas ela está lá. E se você não remover, ela vai, esse biofilme vira esse cálculo que vai gerando todo esse processo degenerativo. As pessoas estão mais conscientes quanto aos cuidados que devem tomar com a boca, com os dentes, com a língua também deve ser escovada, né, doutor? Tem até um escovador de língua, tal, você pode usar escova, tem também um raspador de língua que você utiliza, tal, também tem que ser escovada porque você tem bactérias ali naquela região. Realmente, e eu vejo assim, os pacientes que tiveram problemas com os dentes, que fazem muitas cirurgias, muitos implantes, perderam muitos dentes, tiveram muitas perdas ósseas, eles têm um cuidado maior, inclusive, com os filhos deles hoje. Eles têm um cuidado bem grande para poder cuidar, porque, enfim... Então, eu percebo uma consciência grande nisso. E quando o paciente faz um tratamento como esse, principalmente lá na clínica, eu dou toda a atenção para ele poder usar o Waterpik, poder escovar muito bem depois, tal. Porque não adianta você usar a melhor tecnologia, melhor sistema de implantes, se o paciente em casa não conseguir dar sequência nesse trabalho, né? Na esteira que o doutor está falando, o Waterpik pode ser usado por qualquer um. Qualquer pessoa, não, qualquer pessoa. Não, qualquer pessoa. Ele é um aparelho criado para ser usado em casa mesmo. E infelizmente a gente só tem americano. Né? Ele é super prático. E tem o portátil também, né? Assim, tem outras marcas que foram lançadas no mercado. A Arno tentou uns anos atrás lançar no Brasil, mas eu não sei o porquê, não conseguiu ir para frente. Ele substitui o fio dental? Eu não digo que ele substitui, porque a gente tem que sempre ter um arsenal, né? Eu acho que o fio dental ele tem que ser utilizado junto com o Waterpik também. Mas o Waterpik, eu vejo que no dia a dia, todos os meus pacientes que fazem uma higienização correta, usam o fio dental, usam o Waterpik, principalmente quem faz protocolos de implante, esse trabalho todo, tem problema periodontal, reduz drasticamente e evita a perda óssea. E tem aquele, como é que chama essa? A escovinha interdental, tem umas escovinhas. Interdental, exatamente. Essa pode machucar a gengiva. Pode machucar a gengiva. Ela é contraindicada, inclusive, em alguns pacientes. Veja que tem as escovinhas do bem e as escovinhas do mal também. E tem o uso do bem e o uso do mal, né? Eu acho que nós homens somos mais estúpidos, entre aspas, ao fazer a higienização bucal. Não é? Sempre com pressa, sempre nervoso, sempre pensando em alguma coisa ou outra, e lavar a escova. Quando você vê, você... machucou. Com certeza. Alguma das causas das retrações, dos tratamentos que eu faço de retração, a gente às vezes usa microscópio para fazer, usa uma série de coisas para poder tratar esses pacientes, a gente tem que também passar toda a parte de escovação, porque às vezes você faz esse movimento, que é um movimento horizontal. O ideal é você fazer uma técnica de base onde você faz um movimento curto, contínuo e vibratório, onde você vai fazendo as varreduras e a escolha da escova também, com cerdas macias e arredondadas, também é muito importante. Então veja, um ato simples, que é uma escovação, mas que ajuda muito. Que tem escova macia, tem escova dura, tem aquela escova que é compridinha, tem eletrônica, o fio dental, tem a interdental, tem líquidos a serem passados de higienização. Para usar tudo, eu vou te falar, uma boa higienização bucal demora de 15 a 20 minutos. Com certeza, com certeza. E a gente prefere, otimiza assim, fazer uma boa higienização de manhã e à noite, aquela bem top mesmo, né, caprichada. E as outras que você estiver fazendo durante o dia, se você puder sempre ter esse tempinho para fazer... Meia boca, por isso que nasceu a expressão meia boca. É uma expressão meio complicada, né? Mas nós vamos fazer um rápido intervalo. Não, mas encaixou direitinho. Encaixou com certeza, com certeza. Nós vamos fazer um rápido intervalo. Na volta, nós temos mais um clipezinho bonitinho que o doutor trouxe. Do que é esse segundo clipe, doutor? Então, nós trouxemos vários assuntos, né? Se ela puder adiantar para mim ali, eu já consigo Então, nós vamos para o comercial? Senão eles não vão achar agora. E na volta a gente já passa logo de cara. Até já. Com certeza. Pronto, já estamos de volta. Hoje recebendo com muito prazer o Dr. Flávio Moratti, PhD em implantodontia. E conversando sobre os mais variados assuntos, logicamente, todos relativos à sua especialidade, que é a estética bucal. A gente está falando, nós terminamos no meia boca, né? Isso. Agora, doutor, esses dentes, né? Como é que a gente pode chamar? Lente de contato. Lente de contato,
nos olhos, mas nos dentes. Não fica todo mundo com o mesmo sorriso? Não, Darcio. Esse é uma grande questão. A gente tem que saber exatamente aquilo que o paciente quer, que é o conceito de visagismo. Então, por exemplo, eu quero saber exatamente o que o Darcio quer expressar no sorriso dele. Isso a gente consegue com tamanho, contorno, forma do dente, tem técnicas para isso também. Tem sistemas computadorizados onde a gente consegue fazer esses dentes computadorizados também. Eu até utilizo eles para um pré-projeto, porém eu individualizo cada paciente. Então cada paciente quer mostrar. Então tem uma moça jovem, bonita, ela tem um dente mais arredondado, as cores de acordo com a pele do paciente também a gente tem que ter. Então tem toda uma série de fatores, de conceitos que devem ser observados para que não aconteça isso de uma padronização de sorriso e para que aquele sorriso se encaixe melhor naquele paciente. E para que não fuja a idade da pessoa também. Uma pessoa com 60 e poucos anos não pode ter um sorriso de uma pessoa de 20 anos. Com certeza, com certeza. A gente tem que ter um contexto geral de tudo isso. Por isso que a gente faz um mock-up antes, que é um pré-planejamento do paciente, apresenta para ele e eu consigo, inclusive, colocar um pré-projeto mostrando para ele ver, a gente conversa sobre isso, discute esse planejamento todo e aí sim a gente vai para a conclusão do caso, né, do caso clínico. A vantagem das lentes que eu vejo hoje, com relação às facetas, é que ela é minimamente invasiva. Então isso a gente teve uma coisa legal. Porque antigamente quando você ia fazer uma reabilitação dos dentes do paciente, por bruxismo, que os pacientes gastam muitos dentes hoje e tal, tem crianças que tem isso, adolescentes e tal, e 90% dos meus pacientes, digo 98, 99, tem bruxismo e tem que tomar melatonina à noite para dormir melhor e tal, essas coisas todas, que é um outro tema que a gente pode conversar futuramente. Essas lentes de contato ajudam muito, por quê? Porque você não precisa desgastar ainda mais o dente para colocar um material restaurador, como se fazia antigamente. Porque é um pecado fazer isso, né? Com certeza. Então, hoje a gente tem os conceitos de minimamente invasivo, você proteger o máximo possível e preservar os tecidos do paciente. Não mexe nada no dente original. Não, por isso que ele é bem fininho e você consegue acrescentar e você até reforça o dente. Mas aí cola. Cola, ele é colado. E depois, se quiser tirar? Dá para remover também. Você tem que fazer uns cortes para retirar. Mas os pacientes não querem retirar. A pergunta maior no consultório é se ela solta. Eu fiz um número enorme de lentes aí, eu fui acompanhando. Cárie também no dente? Não dá porque ele fica lacrado naquela região. Mas a parte interna, se tiver uma cárie, você consegue acessar e remover sem problema. Agora, aquela história da melatonina, fiquei com ela na cabeça. Tem que tomar à noite, é isso? Isso, a melatonina, ela ajuda muito porque ela é natural. Muitos pacientes hoje tomam antidepressivos, essas coisas todas, e a gente, sempre que possível, se você puder retirar isso, é muito melhor, você fazer uma coisa natural. Ao longo dos anos, a melatonina vai reduzindo nos pacientes e o paciente dorme menos à noite. E o sono tem que ser de qualidade. Então, quando você tem o sono REM, não REM, que é o Rapid Movement Eyes, ou seja, você tem que aprofundar o seu sono. Você não, aquela pessoa que acorda toda hora ou dorme, sabe, tem aqueles pesadelos e tal, ela não teve um sono reparador. O interessante é você ter aquele sono que aprofunda. E geralmente, quando o paciente dorme mal, ou ele está preocupado com alguma coisa, que tem o bruxismo, ele range mais os dentes à noite. E é uma grande causa também, Darcio, de desgastar todos os dentes e chegar com seus 50, 60, praticamente perdendo os dentes também. Olha que coisa, porque é uma ofensa às arcadas e todo dia, mas é no REM que acontece ou não? Isso, é na transição do sono que você tem isso. Agora, não se sabe exatamente o que ocasiona isso, porque o paciente ele pode ter esse problema do sono num dia que ele está mais estressado, menos estressado, mas os pacientes, a maioria deles tem isso. E aí eu associo o Botox também, que não é só por estética, depois nós vamos conversar sobre isso, mas também para você não desgastar tanto, porque você diminui aquela tonicidade daquela musculatura nos pontos corretos, aplicados, e você melhora muito. Então a melatonina ajuda muito no sono, para você ter um sono reparador, um sono correto. Ajuda com outros hormônios também, com outras coisas que ela repõe também, né? Que a gente podia falar só de melatonina, um programa só de melatonina, que é um tema que eu adoro também, e de outras coisas assim. Mas hoje eu utilizo com esses pacientes, faço primeiro uma conversa com ele. A placa também miorrelaxante à noite, é bom você usar uma placa para também proteger esses dentes. E também usar toxina botulínica. Eu te digo que 99% dos meus pacientes fazem isso. E uso da vitamina D também. Puxa, o REM, o Rapid Eyes Movement, é quando o zoinho fica tudo... Isso mesmo, isso rápido, mesmo. Rápido. E a gente, assim, o pessoal que está assistindo em casa, né? Isso é pelos estudos, pelos livros de fisiologia. Mas a gente tem um sono inicial onde você começa a dormir, que é aquela cesta também que pode ser feita depois do almoço, que é saudável também para quem faz. Mas quando à noite, você tem que ter um sono reparador mesmo, você tem que ter um sono, né, longo. Prolongado. E aí você repõe hormônios, repõe um monte de coisa. Sabe que uma noite bem dormida, quando você dorme bem, né, o paciente que dorme bem,
ele tem realmente uma saúde muito melhor. Não, a importância você vê no contrário. Passa uma noite mal dormida para você ver como a gente fica no outro dia. Com certeza. Fica imprestável. Com certeza. Nós temos mais um clipe para mostrar que o Dr. Moratti nos trouxe. Vamos lá então? Olha lá, doutor, fique à vontade. Então, esse aqui são a imagem das lentes, né? Então, elas são bem fininhas. Essa cor, você pode trabalhar a cor de várias maneiras, você vê que ela é bem transparente. O segredo, um dos segredos, né? O pessoal me chama muitas vezes, é você trabalhar com o cimento correto também. A grande pergunta dos pacientes é se isso solta. Até hoje eu não tive soltura de nenhuma dessas lentes. Então, eu tive de uma paciente que ela sofreu um acidente, enfim, mas se você fizer uma boa técnica de cimentação, ela fica realmente bem unida lá e você não desgasta o dente. E muda a cor, muda formato, muda contorno. É 1 a 1, a gente faz 1 a 1 e reconstrói todo o sorriso. Inclusive, onde você perdeu com o bruxismo, você consegue repor com a lente de contato. Porque a lente de contato não é só por fora, você consegue pôr por fora, mas aumentar em altura o dente também. Porque ao longo dos anos o paciente vai perdendo a altura dos dentes pelo desgaste. Existem muitas pessoas que têm falhas, né? Não tem dente num determinado local. E não tem espaço suficiente para colocar um dente inteiro. Como é que faz nesse caso? Então, aí a gente pode, se o paciente já tem um problema periodontal, e a gente vai evitar a ortodontia, porque a ortodontia muitas vezes no paciente que já não tem osso, pode prejudicar o osso. Então tem que avaliar muito bem isso. Eu, como sou periodontista também, que trabalha nessa parte óssea dos pacientes, tem que se avaliar muito bem o tecido ósseo. Porque às vezes tem que tirar de outra parte do corpo para colocar, né, doutor? Tem que tirar. Desde o quadril, tem banco de ossos, tem também da mandíbula, ramo, que é mais tranquilo de fazer, do mento, que é essa parte anterior. E quando você faz esses enxertos ósseos, essas reposições ósseas, você consegue realmente trabalhar melhor, tanto no implante quanto nas coroas. Mas quando o espaço é muito pequenininho, tem implantes hoje que são implantes mais curtos, que parecem um parafuso de garbate antigo, ou você pode usar até um conceito da lente de contato para fechar aquele espaço também, que ele funciona muito bem. Antes você tinha que desgastar os dentes para fazer uma prótese fixa. Hoje não. Hoje com a lente de contato, sistema adesivo, olha que legal a tecnologia, Darcy. Você consegue fechar aquilo sem ter um prejuízo de desgastar a estrutura dentária do paciente. Muito interessante. E que mais em termos tecnológicos houve avanço, doutor? Olha, eu acho que principalmente na parte de imagem, hoje de planejamento dos casos, porque eu sou da época que você fazia aquela radiografia pequenininha do paciente, meu pai também e tal. Aí vinha era disparo... com o grampinho, com o pregador, com o pregador e tal. E depois vieram os implantes, depois, enfim, fazia aquelas panorâmicas e tal. E hoje a gente faz ela digitalizada, com uma quantidade muito menor de radiação ao paciente. Vai passando, já vai vendo. E vai passando e já vai vendo. E você consegue colocar numa máquina, tem até uma máquina aí, depois pode passar até algumas imagens lá na clínica, onde a gente consegue preparar tudo isso para o paciente e já fazer um planejamento. O paciente enxerga o planejamento dele, porque a gente coloca num software, não precisa ficar irradiando mais, porque eu consigo trabalhar todos aqueles detalhes do paciente também. E a gente consegue planejar um implante, uma lente de contato, ver quanto o cara perdeu de osso. Então, Darcy, nesse aspecto, eu acho que a imagiologia, que não é nem mais a radiologia, hoje se fala imagiologia, porque você trabalha com imagens. E está se criando uma nova especialidade até nisso. Olha que legal. Quem tem mais medo de dentista, o homem ou a mulher? Cara, é muito variável isso. Mas hoje em dia, lá na clínica, eu tenho um conceito que eu criei através da sedação com óxido nitroso e de todos esses trabalhos, onde a gente consegue criar uma noção muito interessante do paciente tratar os dentes, a ponto do cara querer levar uma máquina daquela para casa, para usar o dia que estava estressado. E o dia que a gente, por algum motivo, vem gravar o programa do Darcy, por exemplo, não está atendendo, você fica, pô, mas eu queria ir hoje e tal. Então, cria-se um conceito positivo, tanto para o homem quanto para a mulher, né? Nós já tivemos alguma coisinha, talvez assim, no passado, mas hoje os pacientes que frequentam a clínica, graças a Deus, todos eles vão muito confiantes e nós realizamos bons trabalhos. E esteticamente falando também, os senhores profissionais dentistas, odontólogos, né, melhoraram bastante também, se modificaram, né, na própria decoração dos consultórios, do atendimento, está tudo modificado. Com certeza, a gente coloca muitas vezes, tem televisão também para distrair, algumas outras coisas assim. A maneira com que o profissional se porta, ali, os tipos de anestésico que você usa hoje, a própria sedação com óxido nitroso, outros tipos de sedações também, o monitoramento cardíaco. Então tudo isso, o pré-operatório antes também, porque é interessante saber se esse paciente já tem uma diabetes, se ele já tem uma hipertensão arterial. Isso tudo, Darcy, minimiza muito e cria realmente um conceito positivo. E nós agradecemos bastante a presença do Dr. Flávio Moratti, PhD em implantodontia, visitando e dando bons conselhos aqui no Show Mais. Obrigado pela presença, doutor.
Eu que agradeço estar aqui no programa e realmente foi muito interessante passar todas essas coisas e conversar sobre esses detalhes aí, principalmente preventivos, né, com todos os nossos pacientes aí. Gente, um abraço já, mas daqui a pouquinho eu já entro no ar novamente com as manchetes das principais notícias locais, nacionais e internacionais do J mais ABC. E às 19 horas, em ponto hora oficial de Brasília, mais uma edição do J mais será colocada no ar. Uma equipe fantástica está produzindo tudo para que você fique a par do que acontece. Até já.